Eu estava conversando ontem com a Malu por telefone, e depois de conversar com ela, eu pensei em trazer essa palavra para a gente, né? Deus é tão simples, e Ele gosta das coisas simples, e a gente tem mania de complicar a vida, de complicar as coisas, né? E aí se torna tudo tão mais pesado, tudo tão difícil, mas Deus fez tudo de uma maneira leve. A vida é leve, às vezes a gente torna ela pesada. E a gente estava conversando, puxa vida, a gente acha que tem problema, mas não tem. A gente estava falando de um caso que a gente está acompanhando, e muitas de vocês também, de uma criança que está com uma doença muito grave, um caso muito difícil. Não difícil em termos de solução, porque Deus vai curar essa menina, para Deus não existe impossível, mas difícil no sentido de sofrido. E a gente estava falando, puxa, que dureza, né? Não temos problema, essa mãe tem problema, esse pai tem problema por ver a filhinha sofrendo dessa maneira. E como a gente complica a vida, isso me trouxe à memória o Salmo 118, o verso 24, que diz assim, é o 118? É. Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. A gente vai se alegrar. Por que que a gente vai se alegrar? Porque às vezes a gente... Obrigada, Mari. Às vezes a gente tem dias que são bons, outras vezes os dias não são tão bons assim, algumas vezes vêm notícias boas e outras vezes vêm notícias terríveis. Então, como a gente vai se alegrar em todos os dias que o Senhor faz para a gente? A gente vai se alegrar não porque o dia é bom ou ruim, a gente vai se alegrar porque é um dia especial que o próprio Senhor fez para cada uma de nós. E antes de parar para pensar nessa palavra, ou seja, até ontem, eu achava que era meio automático, né? O sol se põe, vem a lua, passa o dia, passa a noite, a Terra está orbitando, está girando, então já está assim, está no sistema, ligou o botão on e vai. Mas não é assim. Cada dia da nossa vida o Senhor fez, porque é Ele quem dá ordem à Terra para ela orbitar e vir o sol, e vir a lua, e virar o dia, e virar a noite. Então Deus, Ele faz cada dia especial para cada uma de nós, independente de virem notícias boas ou notícias ruins. É um dia que o Senhor preparou para mim, é o dia que o Senhor preparou para você. E por isso a gente se alegra, por isso a gente exulta, porque Deus quer que seja um dia especial. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa fé, elas não podem estar pautadas nas circunstâncias. Então, se eu recebo uma notícia boa, eu estou feliz, eu estou em paz, está tudo bem. Quando eu recebo uma notícia ruim, Mariana, você não se chateia? Óbvio que eu me chateio, né? Qualquer um se chatearia. Mas eu não deixo de estar feliz, em paz, e está tudo bem, porque veio uma notícia ruim. Porque algo não saiu do jeito que eu queria. Por quê? Porque a minha paz, a minha alegria, o meu bem-estar, ele está pautado em Deus. E não exatamente naquele dia que Deus fez. Consegue entender? Eu estou viajando muito. Deu para entender, né? Ok. E aí, me lembra do rei Salomão, no livro de Eclesiastes. É o livro, se tivesse que arrancar um livro da Bíblia, escolher só um, acho que eu pegaria Eclesiastes, porque eu amo. E ele diz que a gente corre muito atrás do vento. E o que é correr atrás do vento? Porque você já se imaginou correndo atrás do vento? É impossível de alcançar o vento, porque ou ele está muito rápido, ou ele está muito devagar, ou ele dobrou e já foi para outra direção e te deu um perdido. É difícil alcançar o vento. E quando a gente corre atrás de coisas que a gente pega, é como se a gente estivesse correndo atrás do vento. Porque as coisas se estragam, elas ficam velhas, elas saem de moda, elas se deterioram.
A Bíblia fala que a gente tem do que comer, tem do que beber, que a gente esteja feliz, porque a gente veio nu para esse mundo e nu a gente vai voltar. Eu não estou dizendo para você se conformar com sua pobreza, com a sua doença, com a sua separação, nada disso. Mas, cuidado, onde você está investindo o seu tempo. Cuidado com as coisas que você está correndo atrás, porque a Bíblia dá uma dica para a gente procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, elas vêm atrás da gente. As bênçãos de Deus, elas têm que perseguir o cristão e não ao contrário. A gente persegue a Deus e Ele nos abençoa. A gente persegue a Deus porque Ele nos abençoa? Não. A gente persegue a Deus porque a gente ama a Deus. E Ele nos abençoa porque Ele nos ama. Não é porque a gente merece, não é porque a gente fez mais ou menos, mas é tudo por amor. O relacionamento que a gente tem com Deus tem que ser amor puro. E quanto tempo perdido correndo atrás das coisas. Então, às vezes, eu tenho um filho pequeno, eu preciso morar num condomínio clube, que tem a piscina descoberta, a piscina coberta, que tem a sala de ginástica, que tem a quadra, que tem a brinquedoteca, que tem a cinema, que tem isso, que tem aquilo, e esquece do principal, que é o filho, que ele precisa da sua atenção. Ele prefere muito mais morar num quarto, sala, cozinha e banheiro, e acreditem em mim, quando eu digo isso, a criança prefere morar num lugar assim, mas ter a sua atenção, e o tempo que você tem para ele, do que você pegar o tempo que você tem e só investir na sua carreira, no seu salário, na sua empresa, no seu trabalho, e esquecer que tem um serzinho na sua casa, que depois de Deus, depois do seu cônjuge, é o que importa. E a vida passa tão rápido, os momentos passam tão rápido. Eu lembro que quando eu era estilista, eu viajava muito para o mundo inteiro, fazendo pesquisa, fazendo desfile, era uma delícia, mas o Rafa era pequenininho. E quando eu chegava em casa, eu chegava com uma mala de presente para ele. Ele gostava, mas chegou um dia que eu cheguei no meio de um feriado e fui direto para Campos do Jordão, que minha irmã tinha uma casa lá. Cheguei lá, eu tinha ficado 20 dias fora. Tinha ficado de Nova York, a gente foi para Marrakech, de Marrakech fui para Paris. Ai, que viagem maravilhosa. Mas o Rafa tinha 3 anos, eu estava morrendo de saudade. Cheguei em Campos do Jordão, ele estava chamando minha irmã de mãe. Aí caiu a ficha, deu caramba. Eu fiquei assim, passada, e minha irmã tirando mó onda da minha cara, né? Fiquei em casa, é assim, bobeou, dançou. Mas aí eu me liguei, deu, pera lá. Aí até fui sentar com o meu chefe, eu não quero mais viajar 20 dias a trabalho, eu não quero mais. Ele achou muito esquisito, mas Deus me puxou a orelha. Pera aí, por que você está correndo atrás de todas essas coisas? O que importa mesmo na sua vida? É você estar dando entrevistas em inglês, em italiano e aparecendo nas mídias do mundo inteiro, ou a herança que eu te dei que está lá na sua casa? E aí me caiu a ficha, eu comecei a pensar um pouco diferente, e conversando ontem com a Malu, puxa vida, como a vida é simples, como o tempo está passando, e a gente não se dá conta. E hoje o Rafa já tem 16 anos, e eu dou graças a Deus por um dia ter sido demitida e hoje estar podendo me dedicar a Ele. Eu poderia estar descabelada e falando, meu Deus, eu fiz 2 faculdades, eu fiz mais um curso técnico, e agora eu estou trabalhando como pastora na igreja, que decadência. Não, eu dou glória a Deus, porque agora eu posso me dedicar ao meu filho, porque agora eu não ganho nem 1/3 do que eu ganhava antes. Eu ganho uma oferta da igreja para ajuda de custo, mas eu estou tão mais feliz, porque eu vejo que eu estou investindo nas coisas que são eternas. Jesus um dia falou, não se preocupe com as coisas que se estragam, mas se preocupem com as coisas que não se estragam, aquelas que são eternas. Então, Jesus também fala para a gente se alegrar com o que a gente tem. E eu falo mais uma vez, isso não é se conformar com a situação ruim que você esteja vivendo, mas é você ser feliz com aquilo que você tem hoje. A Bíblia também fala para você procurar outras coisas. Jabes, ele fazia uma oração para Deus alargar as fronteiras dele, para Deus alargar as tendas dele. Deus o fez. Se vocês forem ler no livro de Samuel, se eu não me engano, um dia o profeta chegou para Davi e puxou a orelha dele. Chegou e falou assim, Davi,
Por que, Deus falando através do profeta, no marianês, tá? Vocês não vão achar nessas palavras na Bíblia, mas vocês encontram. Por que você foi pegar a mulher do outro? Tudo que você tem eu te dei. Eu te dei poder, eu te fiz rei, eu te dei posses, eu te dei castelos e povos e terras, eu te dei tanta coisa. Por que você foi pegar a mulher do seu amigo? Porque se você tivesse me pedido, eu quero mais isso e mais aquilo, eu teria te dado. Então Deus é um Deus que se alegra em nos abençoar também com coisas materiais. Então eu não estou dizendo, você é pobre, vai morrer pobre. Se está desempregado, vai ficar desempregado. Está separado, vai ficar separado. Não, não é isso. Mas esteja feliz com aquilo que você tem hoje. Esteja feliz, paute a sua felicidade em Deus e não nas coisas, porque elas passam, e passam muito rápido, e a vida é simples. Por que a gente complica? Para que ter mais um boleto para pagar? A Malu estava falando, a gente tem um sonho, eu tenho um sonho de ter uma casa na praia, mas não é qualquer praia, eu quero naquela praia. A Malu quer na praia do lado, e ela foi esse final de semana procurar, e ela falou, Mari, as casas estão tão caras. E aí eu ia ver o preço do condomínio da casa de praia, era R$ 2.800. Ela, para que eu vou ter mais um boleto para pagar? Deu, é verdade, Malu, pensa bem dela, eu acho que eu não quero mais agora. Então, para que ter mais um boleto para pagar? Para que você ter que trabalhar mais hora extra para pagar o boleto, quando você pode ir na padaria, tomar um picolé com seu marido, com seu filho, com a sua mãe, com seu pai, e vai ser tão gostoso aquele tempo. Um picolé, gente, daqui bom, maravilhoso. Vai lá e aproveita, porque passa rápido. Quando eu tive o câncer, eu descobri que a morte não tem idade. Eu tinha 41 anos, eu achava que eu ia morrer, porque eu estava definhando, eu estava tão fraca. Eu falava para Deus, né? Eu tentava convencer Deus a me deixar viva, porque meu filho tinha 8, mas tinham momentos que eu achei que eu ia morrer. E aí eu vi, puxa, eu sou nova para morrer. A morte não tem idade. Então, eu não estou dizendo aqui que você vai morrer hoje, mas se você acha que vai morrer com 150 anos, eu quero te dar uma notícia. Ninguém sabe o dia e a hora, Deus que tem os nossos dias contados nas mãos dEle. Então, eu não sei se vocês souberam de um caso, acho que foi há 3 ou 4 anos atrás, um menino que estava desfilando no São Paulo Fashion Week. Ele tinha 16 ou 17 anos, acho que tinha 17 anos. Ele teve um mal súbito e morreu ali na passarela. Quando ele saiu de casa, ele estava começando a carreira, imagina a felicidade que ele saiu da casa dele, ele, a mãe, os amigos. Olha, eu estou indo para um desfile, num maior evento de moda do Brasil, que alegria. Quem imaginou que aquele menino não fosse voltar para casa? Então, o que eu estou dizendo para vocês é, aproveitem a vida que Deus deu. Problemas a gente tem e sempre vai ter, porque Jesus mesmo disse, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. No mundo tereis aflições, mas espera, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu vou ajudar vocês, e vocês não vão estar sozinhas. Então, isso é maravilhoso. Então, a gente não precisa correr atrás do vento, e também curtir as coisas simples da vida. Deus fez o mundo, mas Ele não deu nome para as coisas. Vocês conhecem a história. Ele chamou Adão e falou assim, Adão, vem cá, vem ver o que eu fiz. Dá nome para essa folha, Adão. Você acha que ela tem cara do quê? E essa? E aquele bicho? Olha aquele. Dá nome. Por que Deus fez isso? Porque Ele queria que Adão curtisse. Ele queria que Adão visse a textura, o cheiro, as cores, as formas e a natureza. A criação de Deus, ela é tão infinita, ela é tão vasta, ela é tão perfeita. Imagina quanto tempo Adão ficou ali para ver todas as coisas e dar nome para todas as coisas. Ou seja, curta aquilo que Deus fez. A gente está em dias de chuva aqui em São Paulo. Você já saiu na sua janela para sentir o cheiro da chuva? Eu confesso que eu ainda não fiz. Mas eu amo o cheiro de chuva, é tão gostoso. Por que eu não fiz? Porque eu não tive tempo. Por quê? Então curta as coisas simples, a vida é simples. E dá para ser feliz com as coisas simples da vida. A gente não precisa complicar a nossa vida. E por fim, para a gente ter uma vida mais leve, mais feliz, mais simples, a gente deve perdoar
as pessoas, porque você não consegue ter uma vida leve, um coração leve, se você está com aquele coração rancoroso, rixoso, cheio de mágoa. Então, independente do que a pessoa fez para você, perdoa. Mas Mariana, você não sabe o que a Dione me fez, é imperdoável. Por que é imperdoável? Se Deus perdoou uma multidão de pecados, Jesus perdoou uma multidão de pecados, do passado, do presente e do futuro, por que que o que a Dione me fez é imperdoável? É perdoável. Você pode, eu falei na última vez que eu preguei, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, inclusive perdoar aquela pessoa que te fez mal. Libera perdão para o seu marido. Sabe, para que ficar com picuinha por pequenas coisas? A Bíblia fala para o homem amar a mulher da mocidade dele. Ame o homem da sua mocidade. Acabou a admiração, ele está desempregado, é você que está bancando tudo. Você chega em casa e ainda tem um monte de coisa para fazer porque ele não fez nada, não te ajudou em nada. Perdoa, gente. A toalha molhada está em cima da cama. Isso é problema? A toalha molhada em cima da cama? Lembra que eu falei no começo da menina doente? Tem certeza que isso é um problema? Você não pode passar por cima disso. Você não pode pedir para Deus renovar a admiração que você sentia por esse homem. Você não pode pedir para Deus renovar no seu coração o porquê você se apaixonou por ele um dia. E o teu filho? Qual o problema que ele pintou o cabelo de azul, gente? Eu pinto o meu de loiro, só muda a cor, é a mesma coisa. Então, tem problemas que são graves? Tem, mas tem problemas que dá para a gente relevar, e aqueles que são graves, você vai sobreviver a cada um deles. O importante é a gente perdoar e amar as pessoas, porque assim a gente traz as pessoas para perto. O que adianta você bater o pé e dizer para o seu filho, para a sua filha, que você não quer que ele vá aqui, que não vá ali, que não faça isso, que não faça... Claro, você tem que pôr limites, mas você vai se fechar para o seu filho e afastar ele ainda mais de você? Perdoa, gente, e traz para perto, porque a vida passa rápido e você não sabe se amanhã você ainda vai estar aqui para dar um beijo quando ele chegar, para dar um abraço quando ele chegar. Então, por que a gente está complicando tanto as coisas? Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso, eu vou me alegrar. Por isso, eu vou exultar. Porque a vida é simples, a vida é leve. E Jesus morreu para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Ele não morreu para que você morasse num condomínio clube. Ele não morreu para que você tivesse um carro novo. Ele não morreu para que você fosse milionária. Ele morreu para que você fosse feliz. O que você está fazendo com isso? Queira sim o condomínio clube, queira sim o carro novo e a viagem dos sonhos e tudo que você sonha, queira e peça, porque Deus pode dar. Mas não deixa isso consumir o seu tempo e a sua atenção. Se preocupa com aquilo que é eterno, com os relacionamentos, com os sentimentos, com as pessoas. Em julho vai fazer 1 ano que meu pai morreu, e eu dou graças a Deus por ter curtido o meu fofinho até. Eu fui aquela filha que teve muita afinidade com ele, graças a Deus, que eu respeitei ele enquanto ele era jovem, enquanto ele era velho. Falei muito, aliás, a última coisa que eu falei para ele, sem saber que ele ia morrer: pai, eu te amo e vai ficar tudo bem. E eu dou glória a Deus por isso, porque quando você não faz isso com as pessoas, quando elas morrem, vem um arrependimento, gente. Vem um sentimento tão ruim. E uma coisa que você não pode voltar atrás. Porque o vento, ele é impetuoso, ele é desorganizado. Vai para lá, vai para cá, por isso que você não alcança. Mas o tempo é organizado e ele não volta. Então, cuidado com o tempo perdido. Cuidado onde você está investindo as suas forças, a sua atenção e o seu amor. Porque o tempo não volta. Então aproveita a sua vida, aproveita as pessoas que Deus colocou no seu caminho, sejam elas doces ou azedas. Ame, porque Jesus morreu por todos, pelos azedos e pelos doces. Então vamos amar a todos e vamos fazer com que a nossa vida
vale a pena ser vivida. Porque quando a gente for se encontrar com Deus, vai ficar tudo aqui. O que a gente vai levar é o amor que a gente conquistou das pessoas. E o que vai ficar aqui, o que presta, porque vai ficar, as coisas vão ficar. Mas o que não vai se estragar é o legado que você deixou aqui. É aquilo que você ensinou. É aquilo que você plantou no coração das pessoas que estão à sua volta. Amém? Então essa foi uma palavra... Glória a Deus. Como o Lamartine falou na pregação de domingo, eu estou aí sentada com vocês na cadeira. E quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a janela e sentir o cheiro da chuva. Gente, a vida é linda, as flores são cheirosas, o céu é maravilhoso estando cinza ou azul, não importa. Isso parece brega, parece piegas, mas é verdade. Então curta as pequenas coisas. Dá para viajar nessas férias? Ótimo, vai. Não dá? Vai para o parque.